Já falamos aqui sobre como a população francesa estava dividida ali em meados de 1780. Seus aproximadamente 24 milhões de habitantes da França se dividiam em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo clero, os membros da igreja. O segundo estado era composto pela nobreza e o terceiro estado pelas diferentes classes da burguesia e por toda a população pobre, trabalhadores rurais e trabalhadores das cidades na França. Já vimos aqui toda a situação de caos financeiro que a França enfrentava e como isso refletiu aí em uma tentativa de retirar mais dinheiro da sua população. E também já vimos como isso deu muito errado, porque a população acabou se revoltando, principalmente por causa dos acordos que existiam dentro das assembleias ali, né? Quando existia a reunião dos três estados. Sempre o primeiro e segundo estado faziam um acordo que colocava muito para baixo aí as expectativas do terceiro estado. E vimos como, a partir disso, o terceiro estado se rebelou, enfrentou os ideais da nobreza e do clero, invadiu a Bastilha, que era uma das principais referências, um dos principais símbolos da França naquela época, do governo francês, estou falando. E vamos, a partir daqui, falar sobre como o processo de Revolução Francesa se incorpora agora, toma força e se arrasta aí pela próxima década. Para a gente entender melhor, os historiadores dividem todo o processo de Revolução Francesa em três fases. A primeira fase é a chamada a fase da monarquia constitucional, que vai de 1789 a 1792. A segunda fase da Revolução Francesa é a República, né? Depois que a República é implantada, que vai de 1792 a 1794. E a última fase é o Diretório, de 1794 a 1799, quando acontece o golpe do 18 Brumário. E alguns historiadores, né, entendem que o processo de Revolução Francesa continua a partir de 1799, não acaba aí. Todo o processo de expansão e do governo de Napoleão estaria incluso dentro do que foi a Revolução Francesa. Para o nosso entendimento, para o nosso estudo, nós vamos estudar todo o governo de Napoleão Bonaparte separadamente, tá? Mas já entendendo que em alguns livros, em alguns lugares aí que vocês forem buscar a Revolução Francesa, vocês podem encontrar todo o governo de Napoleão ainda incluso dentro do processo de revolução. E isso esticaria a Revolução Francesa até 1815. Importante frisar que na primeira fase da Revolução Francesa, o rei não é diretamente destituído. Ele ainda tenta fazer um acordo ali com os revolucionários, né, como terceiro estado. Ele modifica muita coisa de como a França já era organizada, né, de como ele levava a organização da França, dando voz agora ao terceiro estado, dando voz aos revolucionários. Mas Luís XVI, o rei da França, ele continua no poder, porém, obviamente, ele tem que aí tomar agora novas decisões dentro do governo que atinjam melhor, né, que atendam melhor o que o terceiro estado vem ali já pedindo há muito tempo. Então, três pontos são muito importantes e são característicos desse início da Revolução Francesa. O primeiro é o corte de todo o dinheiro, todas as riquezas, todos os bens que pertencem à igreja. Eles são tomados da igreja para ser refeita aí uma redistribuição. O segundo ponto é que novas taxas agora vão ser distribuídas, agora pagas, né? Taxas públicas vão ser pagas pelo primeiro e pelo segundo estado, o que não acontecia antes. Falamos no vídeo passado, o primeiro e o segundo estado, eles viviam aí em cima das costas de todas as taxas que eram pagas pelo terceiro estado. E o terceiro ponto é sim agora a manutenção das leis, né? As leis agora eram escritas e todos os franceses, independentes se pertenciam ao primeiro, segundo ou terceiro estado, eram vistos, né, e cobertos pela lei da mesma forma. Obviamente, toda essa mudança que está acontecendo na França não vai ser bem vista pelos outros estados absolutos e alguns vão se voltar contra o rei francês, né? Por que ele está permitindo que toda essa mudança seja feita aí da parte do povo mais pobre para cima da nobreza e do clero, principalmente aí liderados por Prússia e Áustria, né? Vários outros estados nacionais vão declarar guerra à França, e isso vai começar a acontecer agora um embate externo, né? Toda essa revolução era um movimento interno dentro da França, uma movimentação, uma mudança social e política interna, mas agora começa a receber interferência internacional.
A declaração de guerra vem, a França começa a ser perseguida, porém, no fim das contas, né, a França consegue vencer essa guerra, mas não sem enfraquecer totalmente o poder do rei. Né? Esse finalzinho aí, né, depois dessa vitória da França, o enfraquecimento ainda maior do poder do rei, marca a passagem para a segunda fase. Na segunda fase da Revolução Francesa, sim, nós vamos ter agora figuras mais importantes surgindo, né? Danton e Robespierre, que vão aparecer aqui para vocês agora, são dessas figuras e eles lideram um dos grupos que fazem parte do Terceiro Estado. O Terceiro Estado, agora com muito mais poder político, com muito mais representatividade dentro da França, ele vai ser dividido aí em 3 grupos, né? Jacobinos, girondinos e planície. O grupo dos girondinos era formado principalmente pela alta burguesia, ou seja, pelos componentes da burguesia mais ricos, mas também tinham componentes aí do povo, com ideais políticos mais moderados, ou seja, eles queriam a mudança gradativa, sem muita violência, sem tanto conflito, o que era o contrário da visão dos jacobinos. Os jacobinos, eles já queriam, né, eles eram aí de esquerda mais exaltada, eles queriam a revolução através da violência, e era um grupo formado por trabalhadores pobres, trabalhadores rurais e a baixa burguesia. Talvez aí a explicação dessa violência mais extrema, né? Porque essa era justamente a camada popular que mais sofria, que mais era reprimida e que mais vinha passando fome e aí tendo que pagar altas taxas. Porém, se eles são os mais pobres, eles não tinham condições mínimas de pagar essas taxas, mas continuavam sendo cobrados, o que pode ter despertado dessa parte do Terceiro Estado essa intenção violenta maior. Existe um terceiro grupo que é a planície. Esse grupo ele não vai ter uma representatividade, eu falo no sentido de fazer mudanças dentro da França, como jacobinos e girondinos. Ele não vai protagonizar aí brigas internas como jacobinos e girondinos, porém, eles são um grupo que praticamente é determinante para as decisões do Terceiro Estado, porque esse é o grupo com o maior número de participantes. A planície não é um nome dado aí de forma boa, né? Na verdade, eles eram chamados ali como planícies, pântanos ou até de sapos, né? Era uma forma de criticar essa parte, porque eles eram um grupo também de ideal moderado, também composto pela alta burguesia, mas que ficava em cima do muro, se a gente for falar aí das discussões mais relevantes. Em alguns momentos eles apoiaram os jacobinos, em outros momentos eles apoiavam os girondinos, e é óbvio que esse apoio ia depender de para quem que a situação da Revolução Francesa estava mais favorável, né? Eles iam junto com o vento, por assim dizer. O início da República Francesa é marcado então pela destituição do rei, a prisão do rei e talvez o ato que seja mais icônico, né? Seja mais representativo, que é o assassinato, né? O rei Luís XVI, ele é degolado, ele tem a cabeça arrancada, ele, a rainha, outros membros da nobreza, e é isso que simboliza, talvez seja o maior dos símbolos da Revolução Francesa, a decapitação da nobreza e a própria invenção da guilhotina. Esse período inteiro vai ser conhecido como o período do terror jacobino, né? A grande parte do período da República, da Revolução Francesa, é conhecido como terror jacobino, justamente porque um de seus líderes, Robespierre, ele vai começar a guilhotinar todos os inimigos do seu ideal de revolução. Vale lembrar que o ideal de revolução não era igual para jacobinos, girondinos e planície, né? Já falei para vocês, os jacobinos eles vão se tornar muito mais exaltados, principalmente por causa de seu líder. Outro grande líder dos jacobinos foi Danton, né? Esse aí responsável por ter organizado o exército e o que levou os jacobinos a ascenderem ao poder. E vale lembrar que jacobinos e girondinos entraram em conflito, né, com relação à decapitação do rei. Né? Girondinos não queriam, né, eles queriam a prisão do rei como representatividade, e já jacobinos queriam a morte do rei como um exemplo para todos aqueles que se voltassem contra a revolução. O que vale lembrar agora desse segundo período da República, né, é que várias alterações vão ser feitas. A própria Declaração dos Direitos do Homem vai ser alterada pelos jacobinos, outras leis vão ser implantadas, né, e o que vai acontecer também são as decisões, por exemplo, da lei do máximo. Então, é proibido o aumento do valor do pão, né, já que é para um dos
dos itens mais caros da alimentação do francês naquela época. Vão ser estabelecidos aí outros preços máximos para outros alimentos e uma facilitação muito grande para toda a população mais pobre da França começa a ser desenvolvida durante esse governo. Porém, não é só de coisas boas para o lado da população mais pobre que esse governo vai se desenhar. Ele também fica conhecido, como nós já falamos, como terror jacobino, pela forma com que vai começar a perseguir os chamados inimigos da Revolução Francesa. Vários membros, pessoas icônicas, né, políticos franceses, representantes da nobreza, vão começar a ser perseguidos e declarados inimigos, e obviamente o final para esses declarados inimigos era a guilhotina, como aconteceu com o rei. O ápice disso vai ser o guilhotinamento, quase que a palavra não vem agora, o guilhotinamento de Danton, um dos principais líderes no início dessa revolução. Por parte dos jacobinos, vai acabar indo para a guilhotina também. E isso vai causar um clima de tensão muito grande dentro da França, porque a partir de agora qualquer pessoa podia ser considerado um inimigo da revolução e guilhotinado. Por consequência disso, outros grupos, né, sociais não, políticos, começam a se organizar agora para tentar dar um golpe e retirar do poder Robespierre, que ao que parecia estava louco aí, mandando matar todo mundo. Nesse momento aí nós temos a união e agora sim um posicionamento claro da parte dos representantes da planície se unindo aos girondinos, né, e outros grupos que vão começar a surgir dentro da França para a retirada de Robespierre. O que vai acontecer? Esse golpe que foi armado em cima de Robespierre, que vai levar ele para a cadeia e depois vai levar ele também para a guilhotina, é justamente o que nós chamamos aí do golpe do 9 do Thermidor. Porque vai acontecer? Os golpes, se vocês prestarem atenção, os golpes ou os momentos mais emblemáticos da Revolução Francesa são datas, mas datas com um nome que nós não conhecemos. 9 Thermidor, 18 Brumário, que a gente vai ver mais pra frente. E isso vai acontecer porque durante a Revolução Francesa, ainda na primeira fase, eles inventaram um calendário francês. O calendário francês foi desenvolvido retirando da base do calendário as festas e as datas mais importantes para a Igreja Católica, né? A visão religiosa foi totalmente apagada do calendário, já que apagar a importância da Igreja Católica era um dos pontos mais importantes para os revolucionários franceses desde o início do processo de revolução. Com o golpe do 9 do Thermidor tem início a última fase da Revolução Francesa, que é o Diretório. Para evitar que pessoas com pensamento parecido com o de Robespierre subam ao poder e comecem um período de ditadura, o diretório ele era dividido, o poder dentro do diretório era dividido entre 4 diretores que iam aí, né, se revezando nas decisões políticas, obviamente, conversando entre si, para que a França tivesse uma unanimidade, né, o governo francês tivesse uma unanimidade e trabalhasse em conjunto, porém com o poder de vetar decisões que considerassem exageradas de um diretor ou de outro. Durante esse período do diretório, a França vai começar a focar muito em cima do seu exército. Então aí alguns generais do exército começam a se tornar figuras muito conhecidas do povo. Um desses generais é uma figura aí muito também icônica, tanto do processo da Revolução Francesa quanto da história da França. Napoleão Bonaparte vai se tornar um dos 3 maiores generais da França. Começa uma campanha, né, uma nova guerra contra a Inglaterra, começa agora pela região do Egito, e o que vai trazer toda essa fama, né, de grande herói para Napoleão Bonaparte é justamente essa vitória contra a Inglaterra lá pela região que fazia parte do Egito. A França sai vitoriosa, né, dessa guerra contra a Inglaterra. Isso eleva demais a imagem de Napoleão Bonaparte. Fora isso, né, já existia uma campanha, a gente vai ver melhor isso quando for falar do governo de Napoleão, já existia uma campanha de fortalecimento da imagem de Napoleão Bonaparte, ao que alguns historiadores entendem como já existia a ideia de acontecer um golpe em cima do diretório, retirar a burguesia do poder e começar uma nova fase de governo dentro da França. Se a ideia existia ou se a ideia não existia antes do tempo, o fato é que o golpe do 18 Brumário vai acontecer e Napoleão Bonaparte ascende o poder, finalizando esse processo que nós conhecemos como o processo de Revolução Francesa. O diretório ele começou a se enfraquecer principalmente porque a França vinha numa situação econômica muito difícil. E embora tenha ganhado agora essa guerra contra a Inglaterra, a situação não estava das melhores.
Eu vou deixar para vocês aqui uma dica de filme, que é Os Miseráveis. A história dos Miseráveis começa ali aproximadamente em 1804, é exatamente o finalzinho da Revolução Francesa, né? Tipo, essa passagem tá ainda durante a primeira etapa, a primeira fase do governo de Napoleão Bonaparte. Então vocês conseguem entender qual era o nível aí de problemas sociais que a população mais pobre na França enfrentava. O que a gente vai analisar a partir do governo de Napoleão Bonaparte é como parece inicialmente que as coisas dão andada para trás, né? Depois de tantos avanços por parte do terceiro estado, parece que a coisa vai dar uma andada para trás. Mas isso a gente só vai analisar no nosso próximo vídeo. Essa aula a gente vai encerrando por aqui. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem depois as páginas para vocês acompanharem, fazer a leitura pelo livro de vocês. E qualquer dúvida, já sabem, deixe comentário, eu volto e tiro as dúvidas de vocês no próximo vídeo. Tchau!